dia! Bom dia! Esse é o nosso sistema nervoso. E esse é o tema do programa de hoje. Sabe do que nós vamos falar? Sobre dor, né, Mariana? Tá aí algo que ninguém gosta de sentir, né? Dor. Mas a dor é super importante porque ela funciona como um sinal de alerta. É como se o corpo estivesse nos avisando que tem algo errado. E quando tem algo errado, é um perigo. Olha só o sinal de alerta. Nessa hora é preciso parar tudo. É preciso parar e investigar as causas dessa dor. E é por isso que a gente sobrevive. A gente investiga a dor, cuida dela, se cuida e aí a dor passa. Sabe o que funciona nessa hora? Xingar, gritar, correr, soprar, passar a mão. O que funciona? Vamos descobrir. Quem vai contar pra gente é o neurocirurgião, Dr. Cláudio Fernandes Correia. Bem-vindo, doutor, tudo bom? Bom dia, doutor. E também a Como doutora vai? Ana Tudo Escobar, pediatra do bem-estar, consultora aqui do programa. Bem-vinda, doutora Ana. Bom dia, tudo bom? Bom dia, bom dia. Doutor Cláudio, existem dores diferentes, tipos de dor diferentes? Existem várias classificações. Uma delas fala na dor aguda e na dor crônica. Essa é uma diferença mais temporal, porque a dor aguda tem uma causa óbvia, por exemplo, um trauma, uma cirurgia, um queimado, trabalho de parto. São exemplos clássicos de dor aguda, que geralmente passando a fase da agressão, 2, 3, 4 dias, há uma melhora substancial do quadro clínico. Já a dor crônica, essa é diferente, perdeu o caráter de chamar a atenção de uma agressão e ela pode ser a própria doença, às vezes não tem mais uma causa definida. E esta habitualmente persiste por uma questão conceitual de 3 ou mais meses na vida do paciente. Doutor Cláudio, é muito com criança, a gente faz isso. Eu falei brincando com a Mariana, mas de soprar, né? Ai, machucou. Sopra, sopra, sopra. Isso funciona? Tem algum fundamento isso? É. O soprar e o passar a mão tem fundamento, porque nós vamos, na verdade, estar estimulando uma fibra que vai inibir aquela que está levando o fenômeno doloroso, o sintoma dor. Então tem significado sim, é correto. Então, machucou, pode passar a mão. Deu uma batida, assim, doeu, é instintivo. Na hora que a gente bate, na hora a gente põe a mão e faz uma massagem, não é? O que acontece quando a gente bate? Olha, normalmente, vamos ver aqui, ó, as nossas fibras, né, que levam todo o impulso da dor, tão bonitinhas, acertadinhas. Pronto, a gente bateu. O que aconteceu? Gerou uma confusão e elas começam a deflagrar impulsos, tá certo? Quando a gente põe a mão, a gente estimula outras fibras e essas outras fibras tendem a fazer o quê? A acalmar um pouquinho aquela dor, botá-las em ordem de novo. Então é mais ou menos assim. Igualzinho o quê? Igualzinho um sino, ó. Quando a gente bate, ó. Aí põe a mão. Pronto, parou aquela reverberação, ajuda. Então, toda vez que a gente bate e botar a mão, fazer uma massagem, nossa, ajuda bastante. A gente tem um outro exemplo que pode ajudar a explicar também a bateria ali, doutora Ana. A bateria, a senhora vamos que lá. tem larga experiência na bateria. Muito grande mesmo. Vamos tocar um pouco essa bateria, porque a bateria funciona um pouco assim, algumas partes da bateria. A gente coloca a mão. Isso, e ó. Passa, tá vendo? Passa. Isso passa. Lembra também que outras dores, doutora Ana, Isso. tipo assim, dores do coração, quando a gente não tem muito, dores de amores, né? Dores de amores. Vem um abraço. E o abraço, o que foi? Passa. Passa totalmente a dor. Por isso abraçar é bom. Abraço é importante também, né? Terapia Tá da vendo? abraço. É isso aí. Tem um internauta querendo participar da nossa conversa aqui. Vamos ver. Sentir dor é uma forma de comunicação do corpo? É a Angélica, lá do Recife. Perfeitamente, porque é através da dor que vai ter o alerta. Se uma pessoa está desenvolvendo, vai estar correndo aí num parque, começa a ter uma dor no peito, irradiando para o braço do lado esquerdo, evidentemente isso já é do conhecimento geral, a pessoa para de fazer o exercício, procura recurso médico, porque isso foi um alerta. Então é uma comunicação. É a mesma coisa um apendicite, que começa às vezes com sintoma de dor na parte inferior direita do abdômen. Então, associada a outros sintomas, é um alerta, é uma comunicação do corpo, que é o motivo da pergunta, e faz com que o paciente vá procurar recurso para tratamento desse fenômeno doloroso. Por isso que é importante prestar atenção. É importante prestar atenção e é importante não se automedicar, porque aí pode camuflar um diagnóstico. Isso é muito importante. Quem que aguenta mais a dor, homem ou mulher? Historicamente, o homem presta mais atenção na dor que a mulher ou vice-versa ou não? A mulher aguenta mais a dor, né? A mulher aguenta mais a dor? Bem mais. Homem com dor. Aí tem até o aspecto cultural também, né? Como a mulher tem a menstruação e muitas vezes com cólica,
tem o parto, isso nós não temos. Então parece que culturalmente também, do ponto de vista de educação, existe essa possibilidade de uma mulher tolerar mais do que o homem. O homem costuma ser mais um pouco covarde em termos de sintoma doloroso do que a mulher. Isso se reflete no consultório do senhor também. Sem dúvida alguma. É isso aí. Bastante observado. Mais uma perguntinha do nosso auditório virtual. Durante a menstruação, pode ocorrer dor nos ossos das pernas? Vanessa, lá de Duque de Caxias, no Rio. Nos ossos das pernas, não. Não, normalmente não. A menstruação, ela gera toda uma alteração hormonal e isso pode dar dor. A dor maior da menstruação é a dor de cólica que a gente tem, né? A mulher tem e é em decorrência mesmo das modificações do útero. Na lombar, na pouco, lombar, né? um pouquinho atrás, que é uma dor referida, mas nos ossos das pernas, normalmente não. Talvez seja o caso dela tentar investigar o que era. Vamos entender um pouquinho como é que funciona o caminho da dor. A gente tem aqui, como o Fernando já disse, um boneco que está representando todo o nosso sistema nervoso aqui. E a gente vai entender agora o caminho da dor. Por exemplo, quando a gente aperta o dedo aqui, prende na porta o dedo, o que acontece, doutor? Então, primeiro é bom entender que para a percepção da dor, nós temos alguns receptores para isso. Então, esses receptores são ativados quando existe um fenômeno que está agredindo. Uma agulhada, apertar o dedo na porta, encostar numa substância muito quente. Então, nesse momento, é ativado o receptor que transforma esse estímulo numa corrente elétrica. E aí a corrente elétrica vai subindo por 2 padrões de fibras que levam o fenômeno doloroso até aqui perto. E isso é importante, até perto da medula, porque aqui há um primeiro controle de filtrar esse estímulo que está chegando. Porque muitas vezes a gente tem um pequeno trauma que não precisa ser um alerta, não precisa trazer uma reação de pânico, porque ele não tem tanta expressão. Mas alguns sintomas, alguns estímulos desses chamados nocivos são importantes. E tem que chegar até o cérebro, para que a pessoa perceba o fenômeno doloroso. É a hora que ela vai quando chegar ao cérebro, é a hora que ela vai fazer o carinho ali. Então é aqui que tem o primeiro relé, o primeiro controle de saber se esse estímulo é importante, tem que chegar até lá ou não, ou vai ser bloqueado. Então aí através agora na medula, geralmente o sintoma dor do lado de cá sobe do lado contrário, isso é um dado apenas anatômico, que não tem tanto significado. Do lado contrário daqui da medula? Exatamente. Por exemplo, se nós estamos falando do braço esquerdo, nós vamos, a percepção final disso vai estar no hemisfério cerebral do lado direito. No hemisfério direito. Exato. Então, aí passa por estruturas no interior do encéfalo, que é esse conteúdo que está aqui dentro da cabeça, e daí vai até a superfície do cérebro, que é onde a pessoa vai ter a noção, a córtex cerebral vai ter a percepção do fenômeno doloroso. E quando essa informação chega ao cérebro, o cérebro reage ajudando a gente de alguma forma? Sim, esse mecanismo todo vai despertar uma série de reações no sentido contrário, tanto do ponto de vista químico, quanto do ponto de vista motor. Porque uma das coisas que a pessoa faz nessa hora é retirar o membro que está sendo agredido. Então ele tira, ele encostou num objeto quente, ele puxa a mão. Se foi apertou o dedo, a mesma coisa. Então, o cérebro vai elaborar, através de estruturas específicas, reações, algumas delas são bioquímicas, vão liberar endorfinas, são analgésicas, mas também reflexos motores, então, sentido contrário. Por exemplo, vem até uma articulação que faz você retirar, até involuntariamente, isso é feito antes da parte voluntária. Que aí entra aquela que você falou de apertar, de coçar. E tudo isso com uma rapidez impressionante, segundos. Tudo isso é muito rápido. Porque essas fibras, ainda que algumas sejam mais lentas do que outras, tudo isso acontece de uma maneira extremamente muito rápida. Mas é mais ou menos esse o caminho, então, da chegada do estímulo e a resposta que o cérebro elabora. O estímulo chegou. Exatamente. E rapidinho e ele tem uma resposta para bloquear sobre aquilo. Você vê como o organismo da gente é muito bonito, né? Porque você, por exemplo, tem uma lesão, como você falou, no dedo. Rapidinho o seu estímulo chega. Você entendeu, você já teve a defesa e na hora você já põe a mão, você já faz alguma coisa para melhorar e na hora já manda umas substâncias para atenuar a dor. Maravilhoso, e é muito bonito isso. E na verdade, o que acontece? Você já entendeu que aquela dor é um sinal de alerta. Sim, a dor é um sinal de alerta. A dor é um sinal de alerta e na hora teu organismo já manda
substâncias para atenuar um pouquinho essa dor. Isso é muito importante, Né? porque nós falamos agora todo o mecanismo da dor aguda, aquela que tem uma causa óbvia. Isso não vale para a dor crônica, que muitas vezes nós não temos mais o estímulo provocador, mas lesões provocadas ao longo desse sistema nervoso vão, às vezes, gerar um padrão de dor constante, um padrão de dor que às vezes é queimação, às vezes é choque, pontada e assim por diante. E aí, às vezes, a gente fica com dor aqui, por exemplo, na região das costas o tempo todo. E aí, em qualquer parte do corpo humano, você pode ter uma dor crônica. A manifestação clínica de uma dor crônica. Esse mecanismo de fazer com que o nosso cérebro sinta a dor é diferente para as pessoas e é muito complexo, né, doutora Ana? É muito complexo. Vamos isso. explicar ali no telão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos explicar Isso. como é que funciona a dor, como é que ela é comunicada, através de Isso. que parte do nosso corpo, né, doutora Ana? Isso O que aí. acontece? A gente Então, colocou a vamos ver. mão na panela quente, a gente prendeu o dedo na porta, Isso. a gente deu a martelada, Nossa, e aí aqui o nosso cérebro vai receber esse impulso da dor. E o que é interessante, é o que a gente estava falando, cada pessoa reage de um jeito, às vezes, à mesma dor. Então, por exemplo, se eu der uma martelada no seu dedo ou no meu dedo, pode ser que você tenha uma sensação de dor maior do que eu, por exemplo, tá certo? Então, quem que é o responsável por isso? Esse estímulo todo que vai para o cérebro, ele passa por uma região, que é essa daqui, que é chamada amígdala. A amígdala é uma... Vai lá, Parece ó, uma nessa bolinha. pérola. Parece uma pérolazinha que a gente tem lá Menor que uma bola de dentro. gude. Isso que a gente tem lá dentro do cérebro, tá vendo? E cada um vai ter uma percepção diferente, por quê? Porque a amígdala é onde está toda a nossa região emocional. Então a dor, ela tem também um componente emocional. Então, dependendo da pessoa, do sexo, da cultura, tá certo? Essa amígdala vai ter uma sensação de dor diferente. Doutora Ana, é por isso que às vezes quando a gente está um pouco mais triste, deprimido, a dor parece que fica mais intensa? Isso, porque a dor tem um componente emocional muito grande também. Então, quando você está deprimido, a tua resistência está meio baixa, qualquer coisinha, isso amplifica. Então, a dor também fica muito maior. Agora, tá certo? como medir a dor? A gente vai fazer um teste aqui, eu vou pedir para os meninos. Ricardinho, ó, traz aqui pra gente uma tabela da dor, doutora Ana, pra gente Vamos lá. quantificar qual é o limiar da dor. Mesmo Isso. porque para os médicos Isso. é uma situação muito complicada. O Isso. paciente chega e fala, Obrigada. doutora Ana, senta aqui, por gentileza. Isso. Eu tô com dor. Ah, é? Onde dói? Tudo? Que tamanho? Que tamanho é essa dor? Depende, né? Isso. Depende. Que Então, tamanho, né, doutora? é isso, a gente Eu tem acho- uma escalinha de dor aqui, ó. E tá essas vendo? tabelas, elas são usadas? São usadas em crianças em geral acima de 7 anos, em adultos são usadas também, e são muito úteis, porque com essa escala da dor a gente consegue quantificar a dor. Porque a gente tem uma carinha aqui, que vai ficando Isso, cada vez... isso. As cores também, As né? cores, a gente pode usar a carinha, a cor e o número. E o número. De Isso. 0 a 10, qual é a Isso. intensidade da sua dor? O azul e a carinha bonitinha e o 0 é a menor dor, e o 10, o vermelho e a carinha triste é a maior dor. A gente tem uma experiência aqui. Vamos lá. Experiência real, verdadeira, ao Vamos vivo, lá, hein? para todo o Brasil Ao vivo. e 150 países pela Globo Internacional. O que eu vou antes. fazer? Nunca antes. Eu Vamos lá. belisquei alguém. Como é que vai ser, doutora Ana? A gente vai quantificar a nossa dor Isso. e vai ver nessa escalinha aqui o mesmo beliscão. Duvido que a senhora deu o mesmo beliscão Eu em vou mim dar o e na mesmo Mariana. beliscão em você e o mesmo beliscão na Mariana. Então Mas a gente tem que vai ser ver o mesmo, hein, doutora Ana? o mesmo beliscão. A Mariana não é café com leite. Não, eu não vou roubar para Mariana. Eu que sou. Aonde vai ser? Aqui, no lugar da vacina? No braço, tá bom? Aqui, ó, aqui Vai lá, embaixo, aqui doutora que dói Ana. bastante, ó, tá bom? Mesmo beliscão, hein, ó. É uma Tem parte Ó, dolorida? já dei que do ela- Fernando. Não, peraí. Não, Não, vamos pega lá. assim, Vai com força. Vamos lá. Aí, ó. Vamos ver. corajoso. Eu vou dar Aí. o mesmo beliscão, Injeção. hein? Boazinha Agora, vou demais. te dar o mesmo beliscão na Mariana aqui, ó. Igualzinho, hein? Agora vocês dois quantifiquem a dor. Mesmo beliscão. Bom, eu marquei aqui. Dorzinha. Não é uma médica, é uma doutora Ana. Vai Isso, mais uma vez? O beliscãozinho Segundo dela. beliscão? Segundo beliscão. Segundo beliscão, vai. primeiro. Vamos lá. Esse é o primeiro. Mesmo braço? Fê, não Mesmo deixa eu ver o braço. seu resultado. Mas Tá bom, tá na vai. minha cara, você tá vendo. Opa! Não é que ela mudou? Mais Vamos lá, um Mari. beliscão. Não senti tanta diferença. Eu achei que tá. Ó, doutora Ana, olha lá. Não tô, Qual não que tô foi que é o seu protegendo. resultado? Vamos ver. A primeira foi levezinha. 2, pra mim também. É.
A segunda eu botei 4. A você? outra foi moderada. É. Tá a sua vendo? foi um pouquinho mais, botou 5. Um pouquinho mais do Fê. Olha, foi o mesmo beliscão. Então, o Tá vendo Fernando como eles sentiu um aguentam pouquinho menos a dor, Tá os vendo, homens? Mari? As mulheres aguentam mais a Sabe dor. uma coisa Você tá vendo? importantíssima também? É o seguinte, quando a gente tem Não um roubei. paciente agora com dor crônica e que institui um tratamento, vamos supor que na consulta inicial ele falou que a dor dele era 8. Você propõe um tratamento, ele volta 3 semanas depois, você relembra, olha, lembra que a sua dor era 8 na primeira vez e agora? Ele vai falar, olha, é igual ou é menos ou até mais. Mas vai servir de parâmetro para você ter uma noção daquilo que você instituiu como tratamento, se é eficaz ou não. É muito importante a escala analógica visual, essas escalas aqui apresentadas, nesse sentido de avaliar a proposta terapêutica sua se está trazendo eficácia ou não. É muito importante. Dá pra fazer massagenzinha pra ver se diminui a escala. Porque a gente está falando aqui, está se divertindo, mas com um assunto muito sério. Porque você imagina ter uma dor que não passa 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo, uma dor terrível. Tem gente que vive esse drama. A Marina Araújo apresenta pra gente uma pessoa assim, lá de Santos, é a Elisângela. Vamos conhecê-la? Imagine você ter dores pelo corpo todo, cansaço, indisposição, depressão, dificuldades para dormir e ainda dizerem que você está de frescura. Isso acontece muito com quem sofre de fibromialgia. É uma doença ainda muito pouco conhecida. Hoje a gente vai conhecer a história da Elisângela, que luta contra esse problema. A profissão dela é estressante, como muitas hoje em dia. A Elisângela está de licença médica. Trabalha no setor de transporte no Porto de Santos e tem como principal desafio entregar as encomendas no prazo. Pressão total. A pessoa ela fica nervosa, o que acontece? Ela sente vontade de ir ao banheiro, ou ela tem uma dor de cabeça, uma dor de barriga. O meu não. O meu estresse, ele reflete diretamente no meu corpo. E eu sinto dores musculares. Na verdade, assim, esse é um sintoma meu desde criança. Mas o serviço em si, ele ajudou um pouco mais, porque é um estresse que eu passava ali no dia a dia. Quais são os sintomas? Explica direitinho pra gente o que você sente. É uma dor muito grande no corpo inteiro. Eu tenho dores de cabeça forte e tem determinados dias que se eu passar um nervoso por qualquer coisa, eu até travo, minha musculatura ela trava. E eu sinto, no meu caso especificamente, eu sinto dores nas juntas, que são joelho, são calcanhar, né, cotovelo. Tudo isso, essa parte aqui, pescoço. E a dor mais forte que tem é como se você tivesse tido uma cãibra no corpo todo. E essa cãibra permanece no corpo. Dá de vez em quando e passa, ou ela continua o dia inteiro de uma forma constante, né? Ela é uma dor constante. Porém, o que acontece? Tem vezes que você tem menos dor, ela é menos intensa. Só que ela está presente ali todo dia. Todo dia, oi, eu tô aqui. Principalmente quando você acorda. Eu sinto muitas dores nos pulsos, até dedos, tudo, você sente dor. Incha ou não incha? Às vezes incha. O nervosismo e a insônia também atrapalharam a vida da Elisângela. A fibromialgia, ela ataca o seu sistema nervoso. Hoje eu não cuido só da fibromialgia, eu cuido de depressão, síndrome do pânico, a falta de sono é terrível, eu só durmo à base de remédio e tenho que tomar, eu tomo 4 remédios diariamente, entendeu? Chegar a um diagnóstico foi uma dificuldade. Os médicos viram que ela tem artrite e artrose e acharam que tinham descoberto tudo. Mas com as dores musculares, desconfiaram que havia mais. Só que muitos amigos e parentes duvidam da doença. Eu tive um problema, inclusive com meu pai. Pai, eu te amo, mas eu vou falar. Ele falava assim pra mim: você sente essas dores porque você não movimenta, você não sai de casa, você não faz uma atividade física. Mas não é assim, entendeu? Realmente a dor tá ali, ela tá presente. Não é frescura. Não é frescura. Tá aí o recado da Liz.
a Alice se corresponde conosco todos os dias pelas redes sociais. Ela disse que hoje ela está com muita dor nos ombros, muita dor na cervical também. E é importante esse recado final dela, né? De que dor não é frescura. Dor não é frescura, gente. Dor é sempre um sinal de alerta, né? Não é frescura, né? Isso Uma dor assim... torna o diagnóstico muito difícil da fibromialgia, né, doutor? No passado, então, nem se fala. Hoje, com tantos estudos e apresentações de casos clínicos, essa doença ficou mais caracterizada. Afeta 2 a 5% das mulheres do mundo inteiro. Predomina nitidamente em mulheres da terceira, quarta década de vida, mas pode ser antes e pode ser depois. Criança pode ter, né? Criança pode ter fibromialgia, isso é uma coisa importante. E a proporção de mulheres afetadas para homem é mais ou menos, embora varie um pouco, 10 mulheres para cada homem afetado. Então é uma doença predominantemente do sexo feminino. A gente tem uma perguntinha do nosso auditório virtual sobre fibromialgia. Fibromialgia tem a ver com o estado emocional? A Vanessa de São Gonçalo, no Rio. Pode sim, pode ter a ver um pouquinho com o estado emocional. No seguinte sentido, que às vezes um estado emocional mais debilitado, a gente está mais estressado, mais cansado, a fibromialgia piora, né? Então pode ter a ver sim. Tá, a gente tem mais uma participação pela internet. Vanessa. É a mesma, Vanessa? Especialidade médica. Médica que deve procurar? Qual especialidade médica que a pessoa que tem esses sintomas deve procurar? Bom, todo profissional formado na área de dor, ele tem condição de tratar. Mas é claro que essa patologia, essa doença deve ser tratada predominantemente com reumatologista, fisiatra, neurologista e os especialistas na área de dor. Vamos voltar aqui um pouquinho no nosso boneco para que a gente consiga entender, doutor, o que acontece com as pessoas que têm fibromialgia, né? Porque a gente explicou aqui, quando a gente sente uma dor, por exemplo, no dedo, tem um caminho que a nossa dor faz até chegar ao cérebro. E depois esse caminho tem um mesmo caminho de volta, onde o cérebro, ele libera algumas substâncias que são analgésicos naturais e que vão, de alguma forma, aliviar essa dor. No caso da fibromialgia, o que acontece? Então, apesar da grande prevalência de pacientes portadores da fibromialgia, ainda hoje é controverso o porquê que isso acontece. Não se tem uma certeza absoluta. Tem algumas teorias, uma delas porque esses pacientes todos eles apresentam insônia, um sono muito pouco reparador. A pessoa acorda pela manhã como se tivesse trabalhado a noite inteira, então já amanhece cansado. Foi atribuído que seria um distúrbio do sono. Mas tem uma das teorias que eu gosto muito. Esse sistema que você mostrou, que tem o que leva o estímulo doloroso e depois uma resposta, que é o chamado sistema supressor de dor, ou inibidor de dor, ou controlador dessa dor, parece que nesses pacientes ele trabalha aquém do que deveria. Ele é falho. Então, é por isso que, na maioria das vezes, o tratamento dessas pacientes envolve alguns medicamentos que aumentam o nível da serotonina, que é um dos mediadores químicos, uma das substâncias que faz parte do sistema inibidor de dor. Então, talvez haja uma falha geneticamente produzida em que esse sistema inibidor de dor, ele trabalha de forma aquém do que deveria e controla mal esses pacientes. Por isso a gente colocou essa luzinha aqui, que é meio uma mistura dos dois caminhos. A resposta não é exata, né? Não é perfeita. Agora, doutor, tem uma outra dor quando a gente sente dor no dente aqui, né? Vamos explicar um pouquinho por que essa dor ela é tão intensa? Bom, o caminho é idêntico. Sim, aqui nós estamos já falando de uma área que pega o segmento cefálico. É bom lembrar que aí nós temos 12 pares de nervos cranianos. Só para ter uma ideia, nós movimentamos o globo ocular, nós percebemos a visão, o cheiro, o movimento da língua, o movimento da face que eu estou tendo aqui falando com vocês. Tudo isso é por nervos cranianos. E tem um deles, que é o quinto par, que tem, por que par? Todos eles têm de um lado e do outro. Então é o chamado nervo trigêmeo, que inerva o dente. Então o dente tem essa inervação sensitiva. Uma das áreas mais sensíveis do corpo humano é a dentina, que reveste o dente. Outras áreas tem a córnea, tem a carina, que é o final da traqueia, bifurcação nos brônquios. Aqui. Exato. São áreas também muito sensíveis. As mucosas também são bastante sensíveis. Mas nesse caso, o trajeto evidentemente é similar. Tem o receptor periférico, vai até o tronco cerebral, agora não mais aqui a medula. E daqui vai também para estruturas como o tálamo, que está no centro aqui do encéfalo, e do tálamo até a córtex cerebral para que a dor seja percebida.
Quer dizer que o mecanismo, embora mais curto, ele tem mais ou menos a mesma lógica daquele que vem lá de um machucado no dedo, como você mostrou há pouco tempo atrás. E esse caminho da dor aqui, ele é muito parecido com o de outra dor, que é descrita como uma das dores mais insuportáveis, chamada de nevralgia do trigêmeo, né? Isso, nevralgia ou neuralgia do trigêmeo, são dois termos corretos para isso, que se caracteriza, o quadro clínico dessa doença é uma dor que dura às vezes menos de um segundo, mas lembra a possibilidade de como se fosse um choque, ou uma agulhada, ou uma fisgada. E é trigêmeo porque ele tem um ramo que vem aqui para essa região chamado oftálmico, um ramo que vem aqui para a região chamada maxilar e um terceiro que vem para a região mandibular, tanto por fora quanto por dentro. Então, o paciente que é portador da neuralgia do trigêmeo, ele vai nos contar que de vez em quando, às vezes quando vai fazer barba, no caso do sexo masculino, ou maquiar, no caso do sexo feminino, beber água, mastigar, falar, ou espontaneamente, ele tem paroxismos de dor. Vem como se fosse, você já tomou algum choque? Grau máximo da dor. Se for medir naquela escala que você mostrou, de 0 a 10, é 10. E é de curta duração, mas pode vir várias vezes ao dia. Doutor, vamos conhecer então uma pessoa que já se sofreu muito com isso. Quem mostra pra gente é o Renato Biasi. Vendo assim o sorrisão da Dona Maria das Graças, nem dá para imaginar o quanto esse rosto já sofreu. Aquele choque forte, depois do choque vem a dor, aquela dor terrível, na vez a língua queimando. Não tem como disfarçar o momento da crise, porque é uma dor violenta, de fortíssima. Se for dar nota de 0 a 10, é 10 nessa hora, a intensidade da dor. Essa dor do trigêmeo aí, ela é incrível, ela é a pior dor do mundo. Pior dor que eu já vi na minha vida. O nervo trigêmeo é responsável pela sensibilidade do rosto. Ganhou este nome porque tem 3 grandes ramificações que atingem toda a face. Ninguém sabe ainda direito o que causa a dor nesse nervo. Uma das possibilidades em estudo é que a dor começa porque o trigêmeo se desgasta com o tempo, naturalmente, e perde a capa de proteção. Com a dor, dá para ter uma vida normal? Não, de jeito nenhum. Você fica deitada mesmo, porque não dá, às vezes tem hora que não dá nem para ficar nem sentada. O senhor é o braço direito? Nós todos, né? Eu, meus filhos, né? Graças a Deus, nós todos acompanhamos ela e estamos tudo unidos, né? Os filhos ajudam muito, lava a louça, faz comida, leva para ela no quarto. A Dona Maria das Graças viveu muitos anos à base de remédios fortes. Fez 3 cirurgias que deixaram marcas e aliviaram o problema por um tempo. Mas o nervo voltava a doer e ela marcou mais uma cirurgia. Aquela fé que eu tenho em Deus, né? Que aquilo vai passar, que eu vou sarar, Sempre na esperança de encontrar uma melhora, né? Nós acompanhamos a operação da Dona Maria das Graças. Aqui pertinho do canto do lábio, eu vou fazer uma punção, uma entrada com uma agulha e vou posicionar essa agulha no local certo. Com a agulha, o cirurgião vai inserir este balãozinho dentro do nervo do rosto. Ele vai ser inflado para pressionar o trigêmeo que está doente. A pressão é para reduzir a circulação de sangue e diminuir a dor. O processo é rápido. Para uma dor que dura às vezes anos, assim, de incômodo, você vê que em 2 minutos você consegue sanar o problema. O Dr. Cláudio participou da cirurgia, né? É super rápida e eficaz. A chance dessa cirurgia dar certo é muito alta, né? Bom, na minha opinião, ela é próxima de 100%, mas se você for ler trabalhos, eles falam de 98% a 100% de chance de resolução. Esta e outras técnicas boas que existem para tratamento da neuralgia do trigêmeo têm estatísticas similares em termos de quanto tempo isso pode trazer alívio ao paciente. Então, esta e outras boas técnicas, como a descompressão neurovascular e o uso da radiofrequência, elas melhoram geralmente 70%, 65% a 70% dos casos para sempre. E tem uns 30% a 35% de chance de ter recidiva, e se tiver recidiva, que é a volta da dor, pode repetir o procedimento. E a nossa produção, você ia falar mais? Não, eu ia falar que a Dona Maria das Graças conversou com o Renato Biasi depois e descreveu como se ela tivesse ressuscitado. Ela falou, como se eu tivesse ressuscitado. E a produção entrou em contato recentemente com ela, acho que ontem, ela está com o rosto dormente, formigamento, coisa que é normal, enfim, está rindo à toa, Dona Maria, está ótima, está tudo bem. Tem no SUS, né, essa cirurgia? Ela pode ser feita em hospitais públicos e também pelo SUS, evidentemente. Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar de uma outra dor terrível. Toda dor é terrível, mas essa
Dor no nervo ciático. Ai, 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 só de falar já dói. Depois do intervalo a gente fala sobre ela.